A Apple deu para nós, os fãs, um presentão de Natal. Ela liberou os 8 primeiros minutos do primeiro episódio da segunda temporada de Ruptura. E adivinha, nós analisamos e trouxemos tudo para vocês. Vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos, eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Que loucura! A Apple é uma mãe! Melhor, uma mãe Natal! Eles já tinham liberado os 5 minutos iniciais da segunda temporada no painel da CCXP. E para a alegria geral da nação, agora eles liberaram os primeiros 8 minutos. Isso significa que para quem esteve no painel e assistiu os primeiros 5 minutos, ainda tem mais 3 minutos de presente. E para quem não foi, é só alegria. Abemos um início de temporada. E vamos analisar isso tudo juntos agora. Então, vamos direto para a análise completa dos 8 minutos iniciais da segunda temporada de Ruptura. David! David! No. Listen, we're not happy. We're miserable. They torture us down there. David! We're prisoners! You lied! Como nós já imaginávamos e até já tinha sido divulgado pelas pessoas que estiveram no painel da CCXP, a segunda temporada começa com o hino do Mark sendo ativado no elevador do andar de Ruptura. Ou seja, sua última lembrança é ele gritando para Devon, ela está viva. Ele sai do elevador e sai correndo pelos corredores da Lumon, errando o caminho algumas vezes. Quando ele para, nós descobrimos para onde ele está indo, atrás da Casey, no departamento de wellness, de bem-estar. Só que agora nós temos um problema. Não existe mais o setor de bem-estar. Quando ele abre a porta que dava para aquele acesso da antessala, só existem os sofás verdes, não tem mais quadro, nem as portas de entrada e saída para a sala da Casey não existem mais. A Lumon foi muito rápida. Mas que fim deu aquela sala onde ela fazia as sessões de bem-estar? Que loucura! Quando a câmera vira e nós vemos a expressão do Mark, é possível ver que alguém estava observando ele lá no fundo. Até parece uma nova versão do Granner. Sabemos que não é nenhum dos refinadores e nem o Miltic, por causa da roupa. Mas quem seria essa figura? Será que é o novo chefe da segurança? Será que é o Granner? Afinal de contas, não há indícios de que ele tenha morrido, além do fato da Natalie ter comunicado a Cobell. Mas nós vimos ele morrer. Algo me diz que teremos um ator novo interpretando esse papel. Depois vemos o Mark saindo da sala e pegando à direita, em direção ao departamento de macrodados. Mas quando ele chega lá, ele encontra uma equipe totalmente diferente. É aqui que vemos aquela cena da Gwendoline Y, do Dario e do Mark W. Já tínhamos visto no trailer. Quando os três veem o Mark W logo diz: "Você deve ser o Mark S." E pergunta se ele aceita ser chamado por outro nome para evitar confusão. E o Mark S, o nosso Mark, pergunta confuso: "Quem são vocês?" E é interrompido pelo Miltic com o seu "Welcome back, Mark S." Na sequência dessa cena, como já havíamos previsto, o Miltic entrega os balões para o Mark e leva ele até a sala da administração, onde os dois conversam. No caminho, Mark segue o Miltic até a sala da administração e pergunta onde eles estão. Where are they? Ele deve se referir aos outros refinadores. I think it's best to save any queries till we arrive at the management office. O Mark pergunta se os outros refinadores foram demitidos. You can leave the balloons in the foyer by my old desk. We have much to discuss, and I don't want them distracting you. Diz ainda que ninguém vai pegar os balões do Mark, que é para ele ficar tranquilo. E o Miltic conta ainda nesse caminho que o que eles fizeram há 5 meses atrás foi uma das coisas mais dolorosas pela qual a empresa já teve que passar. E aqui é interessante que nós já tínhamos ouvido esse áudio no trailer, mas no trailer eles omitem a informação dos 5 meses. E embora a mensagem seja a mesma, o Mark pergunta: 5 meses? Obviamente não deve ter passado esse tempo todo. Nós vimos pelo trailer que tem uma passagem do tempo, até porque o Miltic vai até a casa do Mark e conversa com ele. Vemos o Mark conversar com a Devon, mas obviamente não passaram 5 meses. Tanto pela preocupação da Lumon em não deixar os capturados soltos por aí, e até mesmo sem ter um departamento de refinadores para cumprir a cota, já que o trabalho é misterioso e importante. Mas principalmente porque o out do Mark provavelmente não deixaria passar esse tempo todo sem ter alguma resposta, sem ter alguma informação. Esses 5 meses deve ser uma informação falsa do Miltic.
para que os Innis pensem que houve toda essa repercussão lá fora e que se agora os Alts resolveram voltar é porque não existe outra melhor opção lá fora. E enfraquecer novas tentativas porque acham que não vão resultar em nada, porque afinal de contas eles voltaram para ali. Miltic diz ainda que ele também foi afetado. E aqui ele diz que o crescimento envolve sofrimento. E em inglês isso significa You must be cut to heal. a mesma mensagem que vimos bordado no quadro na casa da Cobel. We must be cut to heal. Ou seja, no fundo não mudou nada. Ele segue os mesmos passos da Cobel e da Lumon, pré-eventos do final da primeira temporada. Quando chegam à administração, eles encontram a Miss Huang. Wait, did you say your old office? Mark, this is Miss Wong. Miss Wong, Mark S. O Mark nitidamente estranha e o Miltic diz que ela fica com os balões enquanto os dois conversam. O Mark entrega os balões para Miss Huang e entra na sala da administração. O Miltic pede para ele fechar a porta e o Mark pergunta se é normal ter uma criança. E é interrompido por Miltic pedindo desculpas pela bagunça. Ele aparentemente acaba de se mudar para a antiga sala da Cobel, o que é mais um indício de que provavelmente não passaram 5 meses. E vemos na sala que o Miltic redecorou aquilo. Agora tem um bonsai, um quadro do iceberg, que é bem representativo, já que não vemos quase nada do que é a Lumon, assim como o iceberg, que só mostra a superfície. Mark pergunta o que está acontecendo e o Miltic retira uma pasta de uma das caixas da mudança, enquanto conta que a Sra. Cobel não trabalha mais na Lumon e que ele assumiu o andar de ruptura. Mark pergunta pela equipe dele e o Miltic diz que eles não demitiram eles. Diz ainda que o Irving e a Halle conseguiram fazer contato com outras pessoas, assim como o Mark conseguiu, e que depois o externo do Dylan descobriu o que houve. E ao retirar um jornal de uma das gavetas, diz que os 4 alcançaram uma fama internacional e que agora ficaram conhecidos como a cara da reforma da ruptura, que nós já tínhamos visto no trailer. Ele dá o jornal para o Mark, mas ele retira das mãos do Mark rapidamente, provavelmente para que o Mark não suspeitasse que aquilo era falso. O Miltic diz que logo antes do motim eles tinham instalado as portas de segurança para prender os refinadores no MDR. E comenta também que teve aquela interpretação aflitiva do hino do Kir pela Sra. Cobel. E pergunta se o hino do Mark se recorda disso. O Mark diz que sim, e o Miltic comenta que trancou eles como se fossem animais, meio que demonstrando um arrependimento, um falso arrependimento. E diz que não tendo passado pelo processo de ruptura vai se lembrar disso pro resto da vida. E conta que analisaram nesses 5 meses o como a sádica Harmony Cobel criou raízes na Lumon e como isso diz muito sobre eles mesmos. Miltic conta que sabem que a Harmony Cobel estava na casa da irmã do Mark quando ele acordou lá. O Mark diz que sim e pergunta por que ela estava lá. Agora, como é que a Lumon sabe disso? Será que a Harmony contou ou será que eles têm algum infiltrado que estava naquela festa? Miltic responde ao Mark dizendo que a Cobel provavelmente tinha uma fixação neurótica por ele e pretendia perseguir o externo do Mark no que eles chamariam de trisal e que felizmente não conseguiu. O Mark, desconfiado de tudo que ele está vendo, diz ao Miltic que ele ainda não disse nada sobre onde está a equipe dele. O Miltic diz que tentaram convencê-los, mas nenhum dos outros externos aceitou voltar para a Lumon, mesmo explicando sobre a reforma que aconteceu. Não foi o suficiente. E Mark questiona se para ele foi suficiente. E o Miltic mente, dizendo que o externo dele insistiu em voltar e que implorou para voltar imediatamente. O Mark pergunta se os outros se recusaram e Miltic diz que sim. E o Mark diz que gostaria de ouvir isso da boca deles. Vemos aqui um Mark bem desconfiado e confrontador. E ele não vai ser enganado facilmente nessa temporada. O Miltic diz para ele que isso não será possível e que é para ele apreciar os balões. Quando você acha que o hype não tem como subir mais, vem 8 minutos e faz o hype ir lá para as estrelas. O nome desse primeiro episódio, divulgado pelos meios de comunicação, será Olá, Senhora Cobel. E vemos que foi ela quem levou a culpa de tudo. Portanto, para além de ter escondido a tentativa da Halle, provavelmente a morte do Grainer e o que aconteceu com o Peter deve ter caído nas costas da Cobel, além da fuga dos Innis no último episódio da primeira temporada. Deve ser muito difícil que ela consiga voltar para Lumon diante dessas circunstâncias. Então, provavelmente veremos ela se movimentar por debaixo dos panos nessa segunda temporada. E aquela cena que nós vemos dela numa gruta ou numa caverna deve ser mesmo ela tentando voltar para Lumon escondida, usando algum caminho alternativo. E a Miss Huang e os
novos refinadores. Aquilo está muito com cara de funcionários como a senhora Casey, certo? Com origem no andar de testes. Facilitaria muito para o Milt não ter que lidar com os externos desses funcionários e usar eles como ele quiser para articular o seu plano com os Ines que nós já conhecemos. A Miss Huang mesmo é uma criança fazendo o trabalho que o Milt que fazia. Faz muito sentido ele ter alguém que não questione os métodos dele, já que sabe por experiência própria o quão arriscado é ter um gerente pensando por si mesmo, enquanto o administrador toma decisões ao menos questionáveis. Afinal, foi assim que ele derrubou a Cobel e assumiu o lugar dela. E um detalhe interessante, na sala do Milt temos um rosto do Kir, exatamente como vemos no episódio 2, onde ele diz que adora ver o sol nascer no rosto dele. Que série maravilhosa! Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda muito o canal que está só começando e faz com que os vídeos cheguem a mais pessoas. Aproveita e segue também o perfil Severance.ruptura no Instagram, que é onde nós deixamos diversas análises e teorias e curiosidades sobre a série que vão saindo ao longo do ano. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.